Só para trazer um complemento em relação a isso que a gente tem tratado sobre o projeto que prevê o fim desse benefício da saidinha de presos, inclusive projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Segurança Pública do Senado, a assessoria de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, compartilhou uma informação e disse que ele vai pautar a votação do requerimento de urgência para amanhã. Se for aprovado, vai imediatamente para plenário. Os parlamentares vão votar diretamente em plenário. Se não for aprovado, aí sim passará primeiro pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai seguir monitorando isso. Qualquer novidade, atualização, você sempre bem informado em primeira mão aqui na Jovem Pan News. Ainda nos assuntos de Brasília, o tom do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura do ano legislativo no dia de ontem, chegou ao Palácio do Planalto como um recado de que o parlamentar não abre mão de emplacar o seu sucessor no comando da casa em 2025. O deputado afirmou que errará quem apostar na omissão do Congresso por causa do ano eleitoral. Auxiliares do presidente Lula afirmam que o deputado já fez chegar ao chefe do executivo que deseja o apoio ao candidato que Lira vai escolher para disputar o comando da Câmara. Há um ano da disputa, o nome favorito para o deputado substituí-lo no comando da casa é Elmar Nascimento. Vamos trazer as análises dos nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, os recados dados por Arthur Lira no discurso de ontem e o quanto ele pode conseguir, de fato, o apoio do Poder Executivo, do presidente Lula, para conseguir emplacar o nome que ele vai indicar. Ao que tudo indica, o que tem sido falado em Brasília, Elmar Nascimento, é isso? Exatamente, mas há dificuldades, é pesado. A história é a seguinte: esta irritação do Lira é porque ele recebeu do Palácio do Planalto o compromisso de liberação de recursos fora do orçamento, verbas suplementares do orçamento, e Lira distribuiria para os aliados. Liderança aqui tem preço, né? E o preço é esse, fazer essa intermediação. E os deputados foram nos municípios e assumiram compromissos. Vou calçar essa rua, vou não sei o quê e tal, para vereadores e prefeitos. E aí o governo não liberou essas verbas suplementares. E os deputados cobram do Lira, que eles não falaram com Lula. E não deu, não liberou, isso é passado, isso foi do ano passado. E aí ele virou essa carga contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que não falou, mas deve ter pensado, porque a realidade, olha, quem manda aqui é o presidente da República, não sou eu. Eu apenas levo e trago para o Palácio do Planalto, né? Então, essa é a realidade. Tanto é que não adianta mudar o ministro das Relações Institucionais, ele fez questão de dizer que não é ministro das Relações Pessoais, ou seja, não leva rancor e não tem raiva do Lira. A história dele é institucionalizar. Então, esta é a origem da irritação do Lira, que está sendo cobrado pelos deputados, que por sua vez estão sendo cobrados pelos prefeitos e vereadores dos compromissos assumidos lá na base. Essa é a origem. Tá, daí para frente, muitos entenderam hoje, no Congresso, conversando mais friamente, de que o discurso do Lira não é sinal de que ele está forte, é sinal de fragilidade, é que ele está vendo escapar das mãos dele o poder. A expectativa de poder é muito importante. Como se faz poder? Com o próprio poder ou com a expectativa de poder? E ele está num ano eleitoral e também de disputa interna na Câmara. Em ano eleitoral, em junho, os deputados já vão embora, fazer as bases. Então, alguém falou, olha, deixa o Lira, esse ano vai ser esvaziado, e aí ele ficou mais irritado. Por isso que ele usou a frase, não subestimem a Câmara. E é real. Num curto prazo, o governo não corre risco, mas ninguém sabe o que pode acontecer daqui até fevereiro, quando Lira deixa a presidência. O grande seguro no Congresso sobre apoio do Centrão e do Lira é o anti-impeachment. Era o anti-impeachment, né? Esse é um seguro. Então pode ser quebrado esse acordo com Lira, se houver, evidentemente, alguma novidade, e em política a gente não pode dormir achando que vai acordar no dia seguinte da mesma forma. Então essa é a realidade. O Rodrigo Pacheco já veio no sentido contrário. Defendemos a independência do Congresso Nacional, mas não brigar com o presidente da República, né? Os deputados e senadores não podem ficar longe do poder. A planície, como dizem aqui,
Planície é muito chata e muito cruel. E você, Cristiano Beraldo, seria muito ruim para o Poder Executivo, para o presidente da República, ter um adversário como Arthur Lira, né? Seria ruim, sempre é ruim, mas aí a gente precisa levar em conta dois fatores. É um inimigo de curto prazo, pelos motivos que o Zé expôs, e o governo também não tem grandes projetos, não. Se fosse o Milei, que tivesse um grande pacote para transformar o país, isso seria um problemaço. Mas na realidade que a gente vive aqui no Brasil, as coisas relevantes estão sendo discutidas por iniciativa do próprio Congresso, né? Não estão dependendo do Poder Executivo. E essa sucessão vai ser uma briga interessante, porque você tem várias forças ali. Nos últimos eventos do presidente da República, quem estava ali do lado dele na turma do gargarejo foi Marcos Pereira, que todos sabem tem o sonho de presidir a Câmara dos Deputados, hoje é o primeiro vice-presidente, e está ali tentando ganhar esse apoio do governo para poder ter, né, um número de votos suficiente para se mostrar como o candidato mais viável. Então, teremos um ano bastante intenso no ambiente político, mas pouco produtivo, é o que tudo indica. Pois é, republicanos de Marcos Pereira, que inclusive já tem ministro no governo, né, o Silvinho Costa Filho, e republicanos que, de vez ou outra, sai do governo, entra no governo, a gente já viu isso em outras ocasiões. O que é preciso considerar nessa situação que envolve Arthur Lira e o Poder Executivo, Presidência da República? Engane. Olha só, Caniato, o Lira, ele está bastante insatisfeito com o governo federal por algumas razões, né? Primeiro, a verba não está chegando na velocidade combinada. A gente pode discutir aqui se isso é justo ou não, qual é o melhor modelo orçamentário, se o legislativo deve ter uma fatia maior ou menor no orçamento. O fato é que houve um acordo e este acordo não está sendo cumprido. E aí está a razão da insatisfação de Arthur Lira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não quer ingerência nenhuma, né, no processo de transição. Ele quer ter a autonomia para indicar o seu sucessor. Ele quer colocar alguém ali na presidência da Câmara, no qual ele possa fufucar. Ele quer fufucar com o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Ele quer manter o lirismo. É aí que está a insatisfação. Agora, é claro que quem acaba perdendo é sempre o país, porque essas disputas internas e políticas, o país fica sem projeto. Se os acordos tivessem sido cumpridos, a situação seria outra, Zé Maria. Você já disse em outras ocasiões aqui, eles só pensam naquilo, fazendo menção às emendas parlamentares. E o que é preciso dizer em relação ao Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara Federal, e como bem lembrou, o Beraldo tem esse desejo, esse sonho de presidir a casa. Eles só pensam naquilo, me impressionava, até hoje me impressiona, eu não sei porquê, mas 9 entre cada 10 deputados e senadores querem a comissão mista de orçamento. É uma comissão sempre cheia. Você passa lá no corredor de comissões, chega a ver aquele lufo de ar quente assim de dentro de tanta gente. Pode inveja dos colocar uma anões, comissão mista de orçamento. Os anões, era dominada pelos anões. E eu não sei por que essa predileção, mas pode convocar uma sessão da comissão mista para o dia 25 de dezembro de madrugada. Aí todo mundo está lá. Quórum total, com assessores, lobistas, todo mundo. Aí você passa lá no mesmo dia na comissão de defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, que é troço vazio. Os secretários saem com a ata na mão, correndo atrás de deputado, assina aqui para dar quórum. Aí o deputado nem está lá na comissão, porque eles participam inclusive de várias comissões. Aí eles assinam a ata para dar validade à sessão, porque não tem quórum no outro lá, de direitos difusos, né, principalmente. Mas na comissão mista de orçamento, não. É aquele lufo, cheio de gente, cheio de assessores, né? Então é por isso que eu digo sempre, essa história, só pensam naquilo. É isso que move. O mandato parlamentar aqui é um negócio. Muitos colocam, inclusive, no organograma.
mandato, a empresa, e ver como a coisa fatura e como a coisa anda. Sobre essa disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, é uma disputa aberta ainda. Não há certeza de ninguém. O Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, ele é candidato à presidência da Câmara dos Deputados, está ainda no páreo, né? Há dificuldades, até porque a bancada evangélica meio que rachou ali, e o Elmar Nascimento, ele também tem dificuldades, é meio pesado. Alguns líderes já me disseram, mas ele nem me cumprimenta, quase me atropelou aqui no Salão Verde, nem olhou para mim. Quer dizer, é uma pessoa boa, mas ele tem também que conviver. É uma época em que deputado vira massa de manobra. É isso, essa é a realidade, um processo eleitoral. E, repito, na Câmara está aberta. E o governo não tem força para fazer o presidente da Câmara, mas tem ali uma quantidade de votos que pode definir para onde vai. Não se iluda, não. Aparecerão adversários do Lira, do indicado do Lira, na disputa, né? PL diz que vai lançar candidato e tal, mas pode ser apenas um discurso para acomodar num cargo importante na mesa diretora. Já há algumas movimentações, o Alan quer falar, mas eu vou trazer... Pois não. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Zé, se seria possível o cenário de a Câmara e o Senado terem União Brasil. O que você acha, Zé? Possível, sim, até porque são diferentes, as correntes são diferentes, a ideia não tem mais aquela força partidária do União Brasil, e sim dos blocos, né? Você tem alguma informação de bastidor, é isso? Será formado para eleger o presidente. Não, é porque saiu essa discussão no 3 em 1, né? E seria impossível a presidência da Câmara ter o Elmar Nascimento União, dado que teria lá o Davi Alcolumbre no Senado, é por isso que eu fiquei com essa... Não, bom questionamento. O DEM presidiu a Câmara e Senado ao mesmo tempo e tinha pouquíssimos deputados em força nenhuma, né? O Rodrigo Maia e Alcolumbre, os dois eram do DEM. Deixa eu trazer uma informação adicional para esse debate, porque a bancada do PSB na Câmara dos Deputados decidiu abandonar o bloco de Arthur Lira na Casa Legislativa. Esse bloco é formado por legendas como União Brasil e PP. A saída, segundo o líder Gervásio Maia, se deu porque o partido teria pouco espaço para falas no plenário e apresentação de destaques nas votações. Outros parlamentares, porém, citam insatisfação com Lira e aliados em meio aos atritos do parlamentar com o governo. Eu vou trazer, claro, a análise dos nossos comentaristas, a saída do PSB, esse grupo que fazia parte do bloco com Arthur Lira. Você, Cristiano Beraldo, é sintomático quando um partido abandona o bloco do presidente da casa? Digamos que já é uma sinalização de que Arthur Lira está perdendo poder? Deixa de ser o presidente e passa a ser o futuro ex-presidente, né? É uma coisa impressionante o pragmatismo da política, do jogo do poder. Havia a expectativa de receber dinheiro, sobretudo nesse ano eleitoral, onde o fluxo de dinheiro para as prefeituras é fundamental para políticos que têm esse método eleitoral de irrigar a base com tapeações de obras em geral irrelevantes, mas que causam uma boa impressão com o eleitorado para reeleger vereadores e prefeitos, etc. E aí começa a ter uma insatisfação. E o PSB, que está ali dentro do governo Lula, partido de Flávio Dino, que agora saiu do Ministério da Justiça. De Geraldo Alckmin também. De Geraldo Alckmin, e que vê que não tem mais utilidade, né? A mensagem que me passa é que ele enxerga falta de utilidade nessa aliança com o Arthur Lira. Então, já vai se posicionar para, numa atitude talvez que possa ser interpretada como um ato de lealdade ao governo federal, ao Poder Executivo, tentar algum tipo de benesse por outros caminhos e aí se preparar, se posicionar para a sucessão de Arthur Lira. Não serve mais, joga fora, Zé Maria, só trazendo a informação. Segundo integrantes do PSB, a única decisão é a saída do grupo. Não há definição se o partido vai integrar o segundo maior bloco da casa, que tem PSD, MDB, Republicanos e Podemos, O regimento interno da Câmara, ele prevê que é partido político ou bloco partidário, né? Ele iguala o bloco partidário ao partido político.
Há nesse momento uma concentração de partidos. Depois das eleições aí, a expectativa é que sejam apenas ali de 9 a 10 partidos políticos. Haverá uma concentração, maior número de federações e assim por diante. Já houve um momento em que tínhamos 32 partidos com representação na Câmara e Senado, né? O que é um exagero, não há como negociar com tantos partidos. E para a eleição à presidência da Câmara se forma bloco partidário. É assim. Então o PSB saindo agora, ele se sente livre para formar um bloco com quem quer que ele queira no futuro, que ofereça uma posição na mesa diretora e ofereça melhores condições. A reclamação de que a inclusão nesse bloco, ele diminui o tamanho do partido, porque um bloco ele é liderado por um líder e os outros vão a reboque. Naquele momento é interessante, mas depois vem as consequências. E o PSB meio que desapareceu da Câmara no bloco. Mas naquele momento, para eleger Arthur Lira, que era a expectativa, foi importante sim para que todos fizessem esta união. Então, ali em janeiro, fevereiro, haverá a formação de novos blocos. E é aí que define a maioria para onde vai o próximo presidente da Câmara. Repito, a situação lá está aberta, viu? Senado não. Senado, se não acontecer nada de grave, é Alcolumbre. Agora, Gani, ideologia zero, né? Porque se a gente for analisar o PSB, não tem absolutamente nada a ver com o PP, por exemplo, né? Não, nada a ver. Aliás, essa saída, só complementando o que o Beraldo e o Zé trouxeram, além dessas questões financeiras, ela também tem a ver com uma questão de coerência, como você bem levantou, Caniato. Quer dizer, como é que ia ficar PSB nessa aliança com Arthur Lira, PP, num momento onde Arthur Lira declarou guerra ao governo federal? Não seria sustentável. Vamos lembrar que o PSB é um partido importante da base do governo, tem a vice-presidência da República, tem ministérios importantes e até ontem tinha um ministro que era da tropa de choque do governo e que está no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um partido bastante importante. Poucos deputados. O PSB tem 16. Exatamente. Então, Márcio França também. Márcio França ficaria completamente insustentável. Então abandona o bloco, né? O bloco de Lira, que tem a marchinha de carnaval, sabe qual é, Caniato? Não, se você puder compartilhar com a gente. Ei, você aí, me dê um dinheiro aí, né? Em ritmo de carnaval. Alan Gani também trazendo seu talento para carnaval e cantigas. Você quer fechar, Beraldo? Essa dinâmica da sucessão da Câmara, ela é sempre muito emocionante, ou geralmente ela é muito emocionante quando não há mais possibilidade de reeleição do presidente, mas isso mostra como as coisas estão sendo de tal forma antecipadas que o funcionamento, né, institucional dos poderes fica completamente prejudicado. Acabou, né? Inauguramos hoje, ou ontem, enfim, o ano legislativo. E aí nós já estamos nessa situação na Câmara dos Deputados, que é fundamental para uma série de projetos e propostas que precisam ser debatidas, que precisam avançar. E aí toda a discussão, todo o tempo, a atenção se dá durante um longo ano em torno de quem vai ser o sucessor, quem promete mais. E promete com o nosso dinheiro. Não é que promete um banheiro mais limpo, o elevador mais eficiente, reforma nos gabinetes. Não é isso, não. A promessa é grana. Nossa grana sai do nosso bolso para chegar ali na conta do deputado para ele indicar como é que vai ser gasto. E não vai ser gasto para resolver a nossa vida, não. Vai ser gasto para fazer praça, campo de futebol, para dar pintura no posto de saúde. Não é que vai melhorar equipamento médico, não. É só para dar uma maquiada. Dá um tapa. E aí eu ouvi uma frase que eu não me esqueço de um prefeito de uma pequena cidade no interior do Paraná. Ele disse, olha, a maior demanda da minha população é saúde, mas o que dá voto mesmo é asfalto. Meu Deus. Você, para a gente fechar esse assunto, José Maria Trindade, o quanto as eleições municipais podem
alterar a composição desses blocos e a gente observar a migração de siglas para outros grupos, justamente pensando num alinhamento ideológico? Total, viu? São eleições muito importantes. Elas serão a base para as eleições de 2026. Primeiro, funcionarão como uma espécie de laboratório, ver o que dá certo e o que não dá certo nas eleições municipais e aprova-se uma lei mudando as regras para 2026. Entenda dar certo e não dar certo, o que é melhor para os deputados e senadores serem reeleitos, né? Eles que votam, eles que decidem as regras. Então, ninguém é louco de jogar contra ele mesmo. Então, serão importantes. Além disso, o resultado das eleições vai indicar qual o partido que tem tendência de crescimento e qual partido que tem estrutura. O processo eleitoral mudou completamente. Fim das coligações proporcionais, a definição de vagas na Câmara e Senado, a previsão aqui, que é novidade para mim, de que acabou aquela história de buscador de votos, tipo tiririca. O voto tiririca hoje atrapalha o partido, porque ele toma uma vaga de um político tradicional, né? Então eles vão evitar isso e colocar os políticos antigos na linha. Então vai influenciar muito e no resultado do resultado é que a gente vai ver como ficarão os partidos para 2026. Ninguém vai se candidatar por um partido sem chance e muitos ficaram sem chance. Então, esquece os puxadores, a estratégia mudou, ex-Big Brother não vai se candidatar mais, Pode até se candidatar, mas o partido teme esses políticos assim, porque eles tomam lugar dos políticos tradicionais. E quem manda no partido é o político tradicional. Então, colocar uma pessoa para tomar o lugar dele aqui na Câmara, nananina, não. Com certeza, e acaba descredibilizando também os políticos e a própria sigla partidária.